A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Bíblica, de Ellen White. Capítulo 13. O amor ao mundo. A tentação apresentada por Satanás ao nosso Salvador no topo da grande montanha é uma das mais poderosas que a humanidade tem de enfrentar. A Cristo foram oferecidos por Satanás os reinos deste mundo com sua glória, sob a condição de que lhe desse a honra devida a um superior. Nosso Salvador sentiu a força dessa tentação, enfrentou-a, porém, em nosso favor e saiu vitorioso. Ele não teria sido testado nesse ponto se o ser humano não tivesse de ser provado pela mesma tentação. Em sua resistência, deu-nos o exemplo do caminho que devemos seguir quando o inimigo nos ataca individualmente, a fim de desviar-nos da integridade. Pessoa alguma pode ser seguidora de Cristo e colocar as afeições nas coisas deste mundo. Em sua primeira epístola, João escreveu: "Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele." 1 João 2,15. Nosso Redentor, que enfrentou essa tentação de Satanás em toda a sua força, conhece o perigo em que está o homem de ceder à tentação de amor ao mundo. Cristo identificou-se com a humanidade suportando a prova nesse ponto e vencendo em favor do homem. Com advertências, ele protegeu os próprios pontos em que o inimigo seria mais bem-sucedido ao tentar a criatura. Sabia que Satanás obteria a vitória sobre o homem, a menos que este se guardasse especialmente no sentido do apetite e do amor às riquezas e honras mundanas. Ele diz: "Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas." Mateus 6, 19, 21, 24. Cristo nos apresenta aí dois senhores, Deus e o mundo, e mostra claramente que nos é simplesmente impossível servir a ambos. Se nosso interesse e amor pelo mundo predominaram, não valorizamos as coisas que, acima de todas as outras, são dignas de nossa atenção. O amor do mundo excluirá o amor de Deus, fazendo com que nossos mais altos interesses sejam subordinados às considerações mundanas. Assim, o Senhor não ocupa em nossa afeição e devoção o exaltado lugar tomado pelas coisas do mundo. Nossas obras manifestarão a extensão exata ocupada pelos tesouros terrestres em nossas afeições. Devota-se o máximo cuidado, ansiedade e esforço aos interesses mundanos, ao passo que as considerações eternas têm lugar secundário. Nisso, Satanás recebe dos homens aquela homenagem que reivindicou de Cristo sem o conseguir. É o amor egoísta ao mundo que corrompe a fé dos professos seguidores de Cristo, tornando-os fracos em força moral. Quanto mais amam suas riquezas terrenas, tanto mais longe se afastam de Deus e tanto menos participam de sua natureza divina, a qual lhes comunicaria a percepção das corruptoras influências do mundo e dos perigos a que se acham expostos. Com suas tentações, Satanás tem o intuito de tornar o mundo muito atrativo. Por meio do amor às riquezas e honras mundanas, exerce um fascinante poder para atrair as afeições até do professo mundo cristão. Grande parte dos cristãos professos faz todo o sacrifício para adquirir riquezas. E quanto mais bem-sucedidos são nesse objetivo, menor é o amor que consagram à preciosa verdade e menor o interesse por seu progresso. Perdem o amor a Deus e procedem como loucos. Quanto mais prosperarem na aquisição das riquezas, mais pobres se sentirão por não terem mais e menos empregarão na causa de Deus. As obras desses homens possuídos de insano amor às riquezas mostram que não lhes é possível servir a dois senhores, Deus e as riquezas. O dinheiro é o Deus deles, ao qual rendem homenagem.
para todos os efeitos, servem o mundo. Sua honra, que lhes é o direito de primogenitura, é sacrificada pelo ganho deste mundo. Esse poder dominante lhes controla a mente, e eles transgredirão a lei de Deus, a fim de servir aos interesses pessoais e aumentar o tesouro terrestre. Muitos podem professar a religião de Cristo sem amar, sem dar ouvidos à letra ou aos princípios de seus ensinos. Dão o melhor de suas energias aos empreendimentos mundanos, curvando-se diante de riquezas. É alarmante ver tantos iludidos por Satanás, tendo a imaginação estimulada por suas chamativas perspectivas de lucro mundano. São absorvidos pela perspectiva de felicidade perfeita se conseguirem seu objetivo de adquirir honras e fortuna neste mundo. Satanás os tenta com o fascinante engano. Tudo isso lhe darei. Mateus 4:9. Todo esse poder, toda essa riqueza com a qual podes fazer grande soma de bem, uma vez alcançando o seu objetivo, no entanto, não tem comunhão com o abnegado Redentor, que os tornaria participantes da natureza divina. Apegam-se aos tesouros terrestres e desprezam a abnegação e o sacrifício exigidos por Cristo. Não têm desejo algum de separar-se dos queridos tesouros terrestres em que puseram o coração. Mudaram de Senhor, aceitaram as riquezas em lugar de Cristo. As riquezas são seu Deus e servem a elas. Satanás assegurou para si a adoração desses corações iludidos por meio do amor das riquezas. Tão imperceptível foi a mudança e tão enganoso é o poder satânico, tão astuto, que se acham amoldados ao mundo e não percebem que estão separados de Cristo, não sendo mais servos seus, exceto no nome. Satanás trata com os homens mais cautelosamente do que o fez com Cristo no deserto da tentação, pois percebe haver ali perdida a causa. É um inimigo vencido. Não vem a pessoa diretamente, exigindo homenagem mediante um culto exterior. Pede simplesmente que se afeiçoe às boas coisas do mundo. Se é bem-sucedido em seduzir assim a mente e as afeições de alguém, as atrações celestiais ficam ofuscadas por essa pessoa. O que o inimigo realmente quer é que os seres humanos caiam sob o poder enganoso das tentações dele, para amarem o mundo, as glórias, a posição e o dinheiro, fazendo com que se apegue aos tesouros deste mundo. Sendo feito isso, consegue tudo quanto pretenderam de Cristo. O exemplo de Cristo nos mostra que nossa única esperança de vitória se acha na contínua resistência aos ataques de Satanás. Aquele que triunfou sobre o adversário dos seres humanos no conflito contra a tentação, compreende o poder de Satanás sobre a humanidade e derrotou-o em nosso favor. Como vencedor, deu-nos o benefício de sua vitória, para que em nossos esforços para resistir a tentações de Satanás, unamos nossa fraqueza à sua força, nossa indignidade aos seus méritos, e amparados em meio da forte tentação por sua infalível força, é-nos dado resistir em seu todo-poderoso nome e vencer como ele venceu. Foi mediante inexprimível sofrimento que nosso Redentor nos pôs ao alcance a redenção. Neste mundo, ele foi ignorado e desonrado para que, por meio de sua maravilhosa condescendência e humilhação, pudesse exaltar o homem para receber as honras celestiais e as alegrias eternas em seu reino. O homem decaído murmurará, porque o céu só pode ser alcançado por meio de luta, humilhação e fadiga. A indagação de muitos corações orgulhosos é: porque preciso andar em humilhação e arrependimento antes de poder ter a certeza de minha aceitação por Deus e alcançar a recompensa eterna? Porque não é mais fácil o caminho para o céu, mais agradável e atrativo? Remetemos todos esses céticos e murmuradores ao nosso grande exemplo. Sofrendo sob o fardo da culpa do homem e padecendo as mais vivas angústias da fome. Era inocente e, mais que isso, era o príncipe do céu, mas em favor do homem, fez-se pecado por ele. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. Cristo sacrificou tudo pela humanidade a fim de tornar-lhe possível conseguir o céu.
Cabe agora ao homem decaído mostrar o que sacrificará de sua parte por amor de Cristo, de modo a ganhar a glória imortal. Os que têm um justo senso da magnitude da salvação e de seu custo, jamais murmurarão por terem de semear em lágrimas, e que abnegação e lutas são o destino do cristão nesta vida. As condições de salvação para o ser humano são ordenadas por Deus. A humilhação do próprio eu e o levar à cruz, eis as providências tomadas para que o pecador arrependido venha a encontrar conforto e paz. O pensamento de que Jesus se submeteu à humilhação e ao sacrifício que o homem jamais será chamado a sofrer deve silenciar toda murmuração. A mais doce alegria sobrevém ao ser humano mediante sincero arrependimento para com Deus pela transgressão de sua lei e fé em Cristo, nosso Redentor. Com grande custo trabalham os homens a fim de garantir os tesouros desta vida. Passam por árduos esforços e suportam dificuldades e privações para obterem alguma vantagem mundana. Por que seria o pecador menos voluntário para sofrer, resistir e sacrificar no intuito de adquirir um tesouro imperecível, uma vida que se prolonga ao lado da existência de Deus, uma coroa de glória perene, imperecível? Os infinitos tesouros do céu, a herança que ultrapassa em valor a toda avaliação e é um eterno peso de glória, precisam ser alcançados por nós, custe o que custar. Não nos devemos queixar por ser precisa abnegação, pois o Senhor da vida e da glória a exerceu primeiro. Não evitemos os sofrimentos, pois a majestade do céu os aceitou em benefício dos pecadores. O sacrifício da comodidade e da conivência não deve suscitar pensamento de murmuração, uma vez que o Redentor do mundo tudo isso aceitou em nosso favor. Fazendo a mais elevada estimativa de toda a nossa abnegação, nossas privações e nossos sacrifícios, isso nos custa em todos os sentidos, incomparavelmente menos do que custou ao príncipe da vida. Qualquer sacrifício que possamos fazer perde o significado quando comparado com o que Cristo fez por nós.